Vamos falar nesse vídeo sobre o gerenciamento de uma rede Canopy usando um PLC da VEG, PLC 300, que é a IDE do PLC 300. Estou usando como base um exercício do próprio treinamento da VEG, certo? Mas primeiro vamos falar sobre menu de configuração. O PLC 300 ele pode ser configurado como mestre ou como escravo na rede. Não é habitual usar ele como escravo, mas para usar ele como escravo, a única coisa necessária é definir a velocidade de transmissão e o endereço. Se ele estiver sendo anexado numa rede como escravo, junto com o arquivo do PLC 300 vai o mapa de endereço, o objeto de endereço, e todos os recursos do PLC 300 são transferidos junto com isso. Depois eu vou exemplificar isso numa estrutura de PDO. No sistema da VEG, se você estiver trabalhando, existem duas maneiras de fazer a comunicação mais usuais no sistema Canopy, que são através dos SDOs, que são usados mais para configuração ou leitura de um parâmetro ou escrita de um parâmetro de maneira mais é, esporádica, ou usando os PDOs. Os PDOs, na verdade, eles criam memórias de sistemas que têm atualização instantânea ou a atualização contínua, e você usa como se fosse uma memória comum, uma memória interna ou uma variável interna do seu programa. Para trabalhar com PDO, a VEG utiliza um software que é o WPS-CAM. Esse sistema já foi criado, tá? Mas fica aqui para ilustração. Ele vem em vazio, mas a primeira coisa que você tem que definir é quem é o mestre. Você pega aqui na tabela, na lista do lado, um dispositivo que possa ser mestre. O PLC 300 pode ser mestre, se eu não me engano o SC06 também pode ser mestre. O SC06 é um driver da VEG para controle de step motor. Desculpa, para controle de servo motor. Para a construção dos PDOs, utilizamos o seguinte aplicativo. Aqui você tem uma tela onde você define quem é o produtor e quem é o consumidor da informação. Digamos que você queira gravar uma saída no dispositivo. Aqui no caso, o dispositivo vai ser uma RUD, que é uma unidade remota da VEG, acoplada ao PLC 300. É uma extensão de entradas e saídas. Na verdade, tem outras funções com RUWs diferentes. Essa daqui é uma unidade remota para entradas e saídas. Então, digamos que eu queira gravar algo na saída da RUW. Eu tenho que criar um PDO. Quem é o consumidor disso? Quem está gerando essa ação, no caso, é o mestre, que é o PLC 300. E quem é o consumidor dessa ação, seja o objeto da ação, é o escravo, que é a RUW. Essa PDO já foi criada. Se ela não fosse, se tivesse em branco, ela não apareceria nesses campos não apareceria nenhum tipo de endereço, tá? Nada indexado. Nesse exemplo, tá? Você tem da RUW, você tem a saída digital, é uma variável de 16 bits, onde você tem o status de todas as saídas, e você pode gravar nessa palavra e habilitar ou não uma saída.
E você tem aqui direcionando a, as variáveis em que você pode associar essa saída da RW. Isso aqui é endereço do mestre, isso aqui do escravo. Aqui é uma unidade de gravação que para você ter uma ação sobre a saída, você tem que gravar algo na saída, você não faz uma leitura. Então é uma saída aqui. O endereço que foi escolhido, meu primeiro endereço é o Q2000, é o Q2000. Primeiro endereço de Word, porque eu estou trabalhando com uma variável de 16 bits, então tem que usar uma Word, que também é uma variável de 16 bits. Se estivesse trabalhando com a variável menor, eu poderia usar uma variável menor. Muito fácil de marcar isso, de montar isso. É só você selecionar a memória, o endereço, o recurso e clicar e aplicar a conexão. Depois eu vou criar uma nova para a gente ter uma ideia melhor. Deu um OK, está criado. Agora tem um outro exemplo, aqui está trabalhando com duas PDOs. Vou dar um exemplo onde quem é o produtor é o escravo e quem é o consumidor é o mestre. Qual é essa condição? Onde o escravo envia a leitura das entradas digitais para o mestre. Perdão. Nesse caso, nesta coluna estão assim, as variáveis do escravo. No caso, ele também trabalha aqui com uma leitura de 16 bits das entradas digitais. E aqui o endereço associado, tá, do consumidor, que é o mestre. E de entradas, está lendo entradas, ele está lendo, tá, o mestre está lendo, do endereço 2000. Peço para aplicar e já está formada a PDO. E como a gente usa isso no sistema? No sistema, vamos aqui no bloco ladder, você cria primeiro uma variável. Toda vez que você está trabalhando com rede Open dentro do ambiente da VEG, você está trabalhando com variáveis globais network. O que foi feito aqui? Foi criada uma variável global network, foi dado o nome a ela de MWRWDIs, ou seja, leitura das entradas digitais. Definido o tipo de variável, que é uma variável Word, e o endereço. A variável de leitura, então, é IW, associado ao endereço 2000. Esse endereço 2000, não sei se vocês notaram, mas ele é o mesmo, tanto na IW quanto na QW. Mas são coisas diferentes, porque é um endereço associado à entrada e o outro endereço associado à saída. Uma vez que foi confirmado, a variável está criada. Foi criada uma outra variável, mesmo sistema, a Global Network. Foi dado o nome para ela de MWRWOS, no caso das saídas, ou seja, uma variável referente às saídas digitais da RW. Variável do tipo Word, e aqui atribuído o endereço QW, endereço de gravação, também associado ao endereço 2000. Uma vez criadas as variáveis, o que é feito? No caso, para você pegar essa variável de 16 bits e converter em bits e ler as entradas da RW, está sendo usado um demux. No demux você pega aquela variável que você acabou de gerar aqui, uma variável global, MWRWDIs, que é a referência das entradas, e ele vai bit a bit separar a leitura de cada entrada, uma variável de 16 bits. Né? No caso, lógico que ele não usa, são só 14 entradas, tá? Então eu crio aqui uma variável local booleana e foi dado um nome, tá? MX, M de memória, X de variável booleana, RW referente qual é a unidade que está sendo lida, e a entrada 1, a entrada 2, a entrada 3, poderia fazer aqui até a entrada 14, sucessivamente.
Depois tem que associar algo. Esse S, que SF quer dizer que é uma variável sem função, porque eu não posso deixar, no caso de um booleano, essas saídas aqui em aberto, porque senão vai gerar um erro de compilação. Porque se eu estou desmembrando uma variável de 6 bits, eu tenho que ter 16 booleanos nas saídas. Mas aí estaria gerada a leitura de cada uma das entradas. E para as saídas, é o processo reverso. Você pega dentro da sua lógica, você vai criar uma variável booleana referente a cada saída, como foi feito aqui. M de memória, X de booleano, R e o W referente à unidade que você está tratando, e foi gerado DO0, DO2, DO1, desculpa, DO1, DO2, DO3, e aí isso é atribuído o quê? Isso é lançado na variável MWRUWOS, que foi a variável que a gente gerou aqui. Como funciona o MUX? Eu jogo 0 ou 1 aqui, porque é um booleano, e o valor que eu tenho aqui é transferido para essa variável que eu criei, que está associado ao endereço network, que está associado, por sua vez, tá, a RW, que é o dispositivo de ID2 da rede Canopy. Se eu jogar 1 aqui, eu vou estar setando, tá, a variável, a saída número 1, tá, da minha RW. É um processo, até que não é um processo simples nesse caso. Tem um outro exemplo aqui também, se eu não me engano, no exercício 2, onde ele trata de uma comunicação com um CFW. CFW é um versor de frequência da linha VEG, certo? E aqui ele está tratando com os parâmetros. Vamos dar uma olhada aqui também. Vou abrir esse ladder. Vamos ver o que ele fez aqui. Criou uma variável de entrada, de leitura e uma de saída. Tá. Novamente, vamos ver como foi gerado. Estou abrindo o WPSCAN, que é o programa que faz o gerenciamento das PDOs. Mesmo sistema, PLC 300 como master, RW, não, desculpa, deixa eu ver, não é. Perdão, a gente tem que colocar, fechar esse e colocar aqui como recurso master, certo? Como recurso principal. Aí eu consigo abrir aqui. É que aqui tem, na verdade, o que confundiu é que isso tem uma diferença aqui. Vamos dar uma fechadinha. Esse ícone, você pode escolher qual ele é, certo? Mas aqui, quando a gente escolheu esse ícone, ele veio com o desenho aqui, que não é exatamente o desenho do CFW 700. Então ele me confundiu lá. Vou colocar um desenho mais... Agora está melhor. Porque eu pensei que eu estava trabalhando com a RW ainda. Gerenciamento de PDOs. Primeiro vamos ver uma variável de gravação. Estou escrevendo a variável. Novamente aqui, o produtor é o PLC 300, o consumidor, no caso, aqui é o CFW 700. Antes de ver isso aqui, eu vou te mostrar uma coisa aqui em propriedades, dicionário de objetos. O dicionário de objetos, toda vez que você cria toda vez que você associa um dispositivo a um nó,
da rede Kenopen, ele traz o dicionário de objetos, não sei se eu falei sobre isso antes, mas o dicionário de objetos descreve todo o funcionamento do dispositivo dentro da rede. Ele traz algumas coisas. Aqui ele traz os endereçamentos de fato, a construção, 1400 para PDO de leitura, 1600 para gravação, se eu não me engano. Aqui ele também traz, nesse caso, o endereço de cada parâmetro do inversor de frequência. E aqui as palavras pré-definidas de controle, que também já são atribuídas ao PLC 300, que ele traz aqui no mapa. Tudo isso consta no manual do PLC 300, no caso aqui no PLC 300, do CFW 700, que é a unidade que nós abrimos. Vou voltar aqui aos PDOs. A palavra do PLC 300 pode conter 64 bits. Então, por isso que eu vim aqui, para a gente dar uma olhada aqui. Estamos criando aqui um PDO, no caso, o Senomaster, o produtor, e o CFW 700, o consumidor. Então, é uma variável de escrita, certo? Estamos o PLC 300 vai estar gravando dados no CFW 700, certo? Que é o escravo. Foi colocado nessa PDO, no endereço 2000, o parâmetro 684, que é a palavra de controle. No endereço 2002, o parâmetro 685, que é referência de velocidade. No endereço 2004, tá vendo aqui o kick, o tick, uma variável associada às saídas do CFW 700. Na variável 2006, tá? Na variável de endereço 2006, foi criado o parâmetro referente ao soft PLC. Novamente, cada parâmetro associado ao endereço, tá, do PLC 300. Essa PDO, a PDO de 64 bits, nada de anormal, é só aplicar a conexão. Validou, tudo ok. Ele também criou, esse mesmo exercício, uma variável de leitura. Então, o produtor, no caso, nó 2 é o CFW 700, e o consumidor é o PLC 300. O PLC 300 está lendo a informação que está vindo do CFW 700. Como uma variável de leitura, o endereço associado ao MI, o endereço de entrada. Aí você pode ver que muda, tá? Nessa coluna aqui, tudo que isso tem aqui é referente a quem foi selecionado aqui. No caso, o nó 2 é o CFW 700. O que veio aqui? Vieram aqui os parâmetros, tá? O parâmetro 12, e aqui esses endereços são associados a quem é o consumidor, que no caso é o PLC. O que ele colocou aqui? No endereço IW2000, endereço de leitura, associou o parâmetro 012, que são as entradas digitais, o status das entradas digitais de 1 a 8. P18, tá? A entrada analógica, uma leitura de entrada analógica, está associado ao endereço IW2002. Aqui embaixo, ele gerou também. O parâmetro é 1011, registro o inteiro parâmetro do soft PLC, endereço 2004, e também o parâmetro 1013, que está relacionado ao soft PLC, atribuído ao endereço 2006. Esses endereços constam aqui.
Só aplicar também. Não houver erro, ele aplica sem problemas. Aí, só voltar aqui. Como ele tratou esses sinais. Uma vez que ele gerou que ele definiu os campos de memória, qual o próximo passo? Criar as variáveis network. Ele criou aqui uma variável de nome de leitura e nome IW2000. Nessa IW2000 ele associou o endereço 2000 do onde foi definido o PDO, tá? que como podemos notar aqui, deve ser isso, é uma variável associada às entradas digitais do CFW700. Aqui no QW 2002, ele também criou uma variável de escrita network, M de memória, W de Word, ele chamou de QW 2000, poderia chamar aqui qualquer coisa, João, José, Maria. Aqui é importante, ele diz que é uma variável de escrita no endereço 2000. É uma variável de escrita, certo? Então ele usou um MUX. Deve ser pelo porte aqui, pelo tipo de variável que ele criou. Isso deve ser a palavra de controle, onde ele colocou o girapara, essa variável da própria lógica que ele criou, é o girapara, habilita geral, sentido de giro, e associa isso ao endereço 2000. Outras variáveis ele usou na lógica, próprio ladder, associação direta, deixa eu ver qual foi a variável que ele criou, network. Esse é o seu endereço, o próprio endereço que ele criou, mas são as variáveis de leitura de velocidade e as outras referências do CFW700, mas isso não é importante. O importante é a gente mais ou menos entender como é o processo da geração dos PDOs. Se eu estivesse falando de SDO, seria um pouco diferente. Deixa eu ver se eu tenho alguma estrutura relacionada a SDO aqui. Pode ser aqui mesmo. Quando a gente fala em SDO, a comunicação é muito parecido com o protocolo Modbus RTU. Você tem blocos onde você define o que é esse bloco, por exemplo. Vamos dar uma olhada. CD Master Control Status, ou seja, é um bloco que me gera o status do master da rede. Eu desabilito ou não, eu envio um NMT, que é uma palavra de leitura é uma palavra de gerenciamento, é um PDO de gerenciamento do sistema Canopy, o nó e o comando. Provavelmente isso daqui vai gerar um status para saber se o nó está ativo ou não. Esse não é o mais importante. O mais importante que eu queria mostrar são os SDOs de leitura e de gravação. Nesses blocos, então SDOs, o que eu faço aqui? Coloco o endereço do nó, o índice, o subíndice, o tamanho da variável, quantas variáveis eu vou ler, e determino um timeout. E aqui eu vou atribuir uma memória que vai fazer a leitura dessa informação. Muito parecido com o Modbus RTU ou o Modbus TCP. A gravação, praticamente a mesma coisa. Digamos aqui, nesse caso da leitura, se eu quisesse ler um parâmetro do CFW700, eu colocaria o nó em qual ele está na rede, o ID dele na rede, certo? O índice, o subíndice, o tamanho, e aqui eu leria o parâmetro, sei lá, um parâmetro de leitura da velocidade atual,
para um SDO de gravação, praticamente a mesma coisa. Digamos que eu quisesse gravar essa velocidade, definir a velocidade do CFW700. Colocaria o nó dele na rede, o índice, o subíndice, o tamanho, o timeout e o valor que quero atribuir. Mas aqui você pode ver qual a diferença seguinte. Quando eu trabalho dessa forma, toda hora eu tenho que ficar enviando. Eu quero saber eu quero definir, ler a velocidade, eu tenho que solicitar a leitura da velocidade. Aqui se eu quero gravar, eu tenho que gravar a leitura da velocidade. Quando eu trabalho com PDO é diferente, é uma memória direta. Então se eu pego essa memória, que é um PDO associada ao endereço, e faço a leitura, eu tenho essa atualização constante. O próprio sistema gera isso para mim. Então é muito mais tranquilo, muito mais fácil trabalhar com PDO. SDO é usado muitas vezes para passar um parâmetro esporádico. Certo? Aqui a gente tem, deixa eu ver nessa outra rede aqui. Esse aqui, vamos abrir esse. PDO de novo. Por que eu abri esse aqui? Para mostrar que no gerenciamento de PDO, nessa estrutura que se trabalha, que está relacionada aos PDOs, eu posso colocar um dispositivo que esteja fora dessa lista. Como eu faço isso? Todo dispositivo na rede Kenopen, ele tem um arquivo do formato EDS que traz o seu mapa de endereço. Então eu posso importar esse mapa de endereço para a minha rede. Aqui, ó, import arquivo EDS. Quando eu faço isso, eu associo esse dispositivo na minha lista. Isso aqui eu já fiz a importação. Na hora que eu peço a importação, ele pede para procurar o arquivo, eu vou, acho o arquivo, eu vou fazer porque ele já está aqui, aí ele me traz, associou aqui. Digamos, uma vez presente, o que eu faço? Eu só arrasto. Viu? Criou um outro nozinho aqui, com endereço, associando esse dispositivo à rede. Vou deletar isso aqui. Propriedades. Em propriedades eu posso fazer o que? Eu tenho as características deles na rede. O nó, o número do nó, o nome do produto, tá? É um driver ASD-A2. E aqui eu posso definir o que? O ícone dele. Da mesma maneira que a gente colocou lá. Eu trago o ícone aqui relacionado a ele, de onde eu trouxe, e coloco a cara que eu quiser. Se eu quiser colocar a cara dele aqui de um driver aqui, CFW500, tem muito a ver, mas tá lá, virou um CFW, o ícone do CFW500. No caso, isso daqui a gente vai remover aqui. Quando eu trago, ele vai fazer o que? Ele vai trazer, como mostrei antes, o mapa de objetos. O que ele traz aqui? Como é um servo da Delta, ele trouxe todos os parâmetros. Traz também aqui as palavras pré-definidas de controle desse servo. E traz o endereçamento. Tudo referente a esse dispositivo fica presente nesse arquivo. Se eu quisesse criar, então, a partir daí eu faria o que? Criaria um PDO para estabelecer a comunicação entre isso. PDOs. Digamos que eu queira gravar uma informação qualquer do PLC 300 pro driver. Quem é o mestre? PLC 300 é o produtor, o consumidor, o driver. O que ele me traz aqui? Os endereços relacionados ao master, que é o PLC 300, e os parâmetros e tudo mais relacionados ao nó, que é que é, no caso, o servo da Delta. Pode ver que ele já tem mapeado aqui uma palavra de controle. Se eu não quiser que isso apareça, é só dar um OK que ela vai sumir. Quando eu abrir de novo, não foi definido o endereço. Essa é a maneira de deletar, mas isso não importa. Aí o que eu falei aqui, digamos que eu quero gravar uma informação
Um parâmetro normal que tem lá, se eu não me engano, a referência de velocidade é o P19. Faria o quê? Apesar de estar aqui, não tem endereço associado, tá? Então, isso não pega nada. Essa é uma palavra que normalmente alguns dispositivos já trazem, tá? Um control word. Eu teria que definir um endereço para ela que ela fosse válida. Aqui no caso, eu tenho que pegar aqui uma variável de gravação. Por que gravação? Porque eu vou gravar algo lá e tem que definir quem é o parâmetro que eu quero trabalhar. É o P19. P19, W2000. Beleza? Mais ou menos. Vamos aplicar a conexão. Ele me diz o que? Que o RDO é o consumidor, o número de bits é largo para o PDO. O que ele quer dizer aqui? Você está vendo aqui, ó, esse PDO, esse parâmetro, ele possui uma variável de que 32 bits. E eu associei a ele o que? O endereço 16 bits. Então não é possível gerar esse PDO. Aí o que eu faço então? Coloco mais o endereço. Então eu tenho agora dois endereços 16 bits associados a um parâmetro aqui, no caso do nó, de 32 bits. Se eu aplicar, o que acontece? Criou. Certo? Ele associou o P109 a esses dois endereços do meu PLC 300. Se eu quisesse criar uma variável para eu ler alguma coisa do nó, é o mesmo procedimento. Colocaria aqui o nó como produtor e o PLC 300 como consumidor. Digamos que eu queira ler um parâmetro aqui qualquer, né? Queira ler um parâmetro de 8 bits, que é o parâmetro 8, que eu não sei nem o que é. Teria que fazer uma associação aqui para 16 bits, né? Pegando aqui um IW, fazendo a leitura. Porque o IW, porque o IB são variáveis de 8 bits. É um byte, tá? Esse B é de byte. IW, variáveis words. Eu pegaria aqui e associaria W2000. Posso gerar o PDO? Posso. Mas o PDO pode ser gerado com 64 bits. Então o que eu posso fazer? Aproveito esse PDO, coloco mais coisa. Vou ler também aqui o P010. P010 é uma variável de 32, vai dar erro. Então vou colocar aqui mais um endereço para ela, ou seja, o P010, 32 bits, duas variáveis de leitura. Eu vou colocar aqui mais uma variável de 8 bits, não sei, também aproveitar os 64 bits. Aqui, ó, o P00, se eu não me engano, o P00 é o firmware. Vou atribuir qual endereço? W2006. Aplico conexão, tá lá, todo mundo gerado, certo? O parâmetro é P00, P08 e P010, os endereços associados a eles, conforme associamos aqui. No P00, endereço 2006, no P008, endereço 2002, e no P0010, variável 32, dois endereços. A partir daí, o que eu faria? Ok? Salvo os PDOs, tá salvo lá. Quando voltar para o meu software, aqui no caso já seria nesse lado, essa lógica não tem lógica, tá? É só para ilustrar. Criaria as variáveis, que é uma variável global, e atribuo uma variável word. Qual o nome? Não sei qual era o nome lá. Se eu não me engano, a de leitura era a P00. Então posso colocar o nome dela de P0
00, por exemplo, é uma não era um Word, mas não deu Word, né? Era o Word, e colocaria endereço associado, não lembro nem qual era. Eu acho que era 2006. Então, coloca aqui o 2006. Não sei se está certo, tá? Teria que conferir lá. Está gerado. E por aí vai. É um processo até que bem simples. Aí o que significa isso? Que a partir desse momento, o P00, o firmware, toda vez que eu simplesmente fizesse a leitura dessa variável, eu saberia qual é o firmware desse produto. Não é muito útil isso, mas é só para exemplificar. Entendeu? É mais ou menos isso. Espero que não tenha ficado muito confuso e tenha ajudado um pouquinho para ver como que a gente trabalha com PDO e SDO, que são o foco principal da comunicação no protocolo Canopy. Obrigado.